amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Nós vamos falar com a nossa médica, é isso mesmo, a doutora Rayana Gondim. Hoje a gente vai descobrir tudo mesmo, tudo que um médico faz e como ele tem trabalhado nesse período de pandemia. Tudo bom, tia Nana? Tudo jóia com vocês? Tá tudo ótimo. Com meus amiguinhos também, a gente está estudando muitão, viu, tia Nana? Ótimo, tem que estudar mesmo, certinho. Pois é, então, tia Nana, os meus amiguinhos, eles me mandaram várias perguntas, um bocadão mesmo, sabe? Aí eu separei todas aquelas que eram relacionadas ao médico e eu vou falar para vocês quais são as perguntas, tudo bem? Combinadíssimo. Então tá bom. A primeira pergunta, ela é do Rogério Hideyuki Carino, do 4º ano B. Ele está perguntando quantos anos você demorou para você conseguir essa profissão? Então, Rogério, para fazer a faculdade de medicina, são 6 anos de faculdade, estudando período integral, ou seja, de manhã e de noite. Depois que você termina a faculdade, você pode querer fazer alguma especialidade, que no meu caso foi urologia pediátrica. Então, eu fiz os 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência de cirurgia geral, depois mais 3 anos de residência de urologia e depois mais 1 ano de residência de urologia pediátrica. Meu Deus, tia Nana, você estudou isso tudo? Isso tudo, mas vale a pena. Viu, meus amiguinhos, como eu sempre falo, mesmo depois da escola, a gente nunca pode parar de estudar. A outra pergunta que o Rogério fez é como que foi o seu primeiro dia de trabalho? Foi muito emocionante e um pouco aterrorizante. A gente fica um pouquinho com medo, a gente tem toda aquela bagagem de conhecimento que a gente adquire, né, na faculdade, mas você entende a importância de lidar com a vida de outra pessoa. Então, foi muito legal, principalmente que eu estava com vários colegas de plantão, outros médicos também, que estavam ali mais experientes me ajudando, mas foi um dia muito emocionante, porque era uma realização de um sonho. Ai, que legal, tia Nana. A Mariana Passos dos Santos, do 3º ano B, ela está perguntando por que você escolheu essa profissão, se ser médico é legal e se você já salvou muitas vidas. Mariana, ser médico é muito legal. A tia não imagina fazendo outra coisa da vida dela. E eu decidi que eu queria fazer medicina, que eu queria ser médica ainda bem novinha. Eu devia ter uns 6 aninhos, mais ou menos, porque eu gostava muito de cuidar das pessoas. E aí me foi explicado que quem cuida das pessoas são os médicos, uma das profissões que cuida acaba sendo o médico, e aí desde então eu decidi que eu queria ser médica e corri atrás desse meu sonho. E você já salvou muitas vidas, tia Nana? Graças a Deus já tive a oportunidade de salvar e de ajudar muita gente, o que também é muito gratificante. Ai, que legal, tia Nana, deve ser muito irado o seu trabalho. O Pedro Oliveira de Moraes, do 3º ano B, ele está perguntando se é muito complicado cuidar da vida das outras pessoas. Pedro, não é complicado, mas exige um pouquinho de esforço nosso, porque a gente, para cuidar de outra pessoa, eu tenho que estudar para saber o que aquele paciente está sentindo, para eu poder fazer o tratamento correto. Claro que muitas vezes a gente não consegue de imediato saber o que é que está acontecendo, por isso que às vezes a gente precisa de outros exames, mas com esforço e com estudo, a gente consegue chegar lá também. A Valentina Lira Ribeiro Barros, do 2º ano B, está perguntando como que você tem coragem de arriscar a sua vida por outra pessoa, tia Nana. Não é coragem, é querer cuidar de outra pessoa. Quando a gente quer cuidar de outra pessoa e você entende que você tem recursos, que você tem conhecimento para isso, acaba não sendo coragem, acaba sendo muito mais um esforço conjunto seu e daquele paciente também, em querer se abrir, em querer confiar na sua atitude, confiar nas suas atitudes como médico. Então, é um trabalho de parceria. A gente faz, o médico faz a sua parte, dá coragem, e o paciente também tem que acreditar e entender
que aquilo que a gente está propondo é o mais adequado e o melhor para ele. Tá vendo, meus amiguinhos? Não basta só o médico querer salvar as pessoas. A própria pessoa tem que querer se salvar, né, tia Nana? Com certeza. Muitas vezes depende muito mais do paciente aceitar o tratamento, seguir direitinho, tomar os remédios na hora certinha, do que do próprio médico. Eu não estou na casa de todo mundo todos os dias para fiscalizar isso. Muito legal. A Larissa Alves Barreira, do 3º ano B, ela está perguntando qual é a rotina de um médico. Então, Larissa, depende muito da especialidade do médico. Tem médico que trabalha em pronto-socorro, por exemplo, o pediatra, o clínico, que ele está ali 12 horas, normalmente, de plantão, atendendo as emergências que chegam, aqueles casos que ele não sabe muito bem o que é que vai acontecer no dia dele. Então, cada dia é uma aventura muito grande. Tem o médico que fica no consultório, que é aquele que tem as consultas marcadas, com os horáriozinhos agendados, e que ele acaba tendo um vínculo, uma relação mais longa, mais duradoura com o paciente. E tem os cirurgiões, que fazem consultório, que é essa parte do contato com o paciente, mas que também fazem cirurgias para tentar resolver os problemas dos pacientes. Então, cada especialidade tem uma rotina um pouquinho diferente. São muitas especialidades, tia Nana? São muitas. Tem especialidades clínicas, como o pediatra, o cardiologista, que cuida do coração, o endocrinologista, que cuida da diabetes, às vezes da vovó. E tem várias outras também especialidades cirúrgicas, que tiram uma pedrinha no rim, que tiram um problema do apêndice, que consertam um osso quebrado. Então, cada parte do nosso corpo tem uma área médica responsável para cuidar dela. Bom, a Esther Marques Vasco, do 2º ano C, ela está perguntando se qualquer médico pode fazer cirurgia. O médico, para fazer cirurgia, ele tem que fazer essa especialidade. Então, existem vários tipos de cirurgia e também dentro dessa área existem vários tipos de médico. Então, por exemplo, quem faz cirurgia no coração é o cirurgião cardíaco. Quem faz cirurgia na barriguinha é normalmente o cirurgião geral. Quem faz cirurgia no osso é o ortopedista. Então, cada área do nosso corpo também tem um médico responsável por fazer aquela cirurgia. E o período de treinamento desse médico é um pouquinho maior do que o treinamento do clínico, que não precisa operar. Legal. O Heitor Papa Siqueira, do 2º ano C, está perguntando quantas horas por dia você trabalha? Depende. Mas normalmente de 10 a 16 horas por dia, porque eu sou cirurgiã. Então, acaba que o colega, o médico que faz a especialidade de cirurgia, acaba tendo alguns horários um pouquinho diferentes. Mas quem faz mais consultório, trabalha em média aí de 6 a 8 horas por dia. O Luiz Guilherme Ponte de Albuquerque, do 4º ano C, ele está perguntando qual foi a sua sensação quando você tocou um corpo humano por dentro pela primeira vez. Foi maravilhoso. O primeiro contato que a gente tem com o corpo humano é no primeiro semestre do nosso curso de medicina, numa disciplina chamada anatomia, que é o que a gente estuda o corpo humano, tanto a parte externa quanto a parte interna. E a primeira coisa que a gente faz, a primeira coisa que a gente aprende nesse curso, nessa aula de anatomia, é a respeitar o corpo humano e respeitar que a gente, o cuidado com o outro. Então, foi maravilhoso, foi um selo de que estava tudo começando na carreira, né, da medicina, mas também com muita responsabilidade e muito respeito. O João Paulo Santana Oliveira, do 2º ano A, ele está perguntando como que os médicos sabem o que a pessoa está sentindo. A gente investiga, é um trabalho de detetive, né? Então, a gente investiga o que o paciente tem a partir daquilo que ele me conta. Se ele está com dor de garganta, se ele está com dor de ouvido. Cada coisa que o paciente sente vai juntando algumas pecinhas na nossa cabeça para que a gente consiga chegar num diagnóstico, que é aquilo que afirma o que o paciente tem.
Então, aquele paciente que fala para mim, aquela criança que fala para mim, que está com dor de garganta, que teve febre, que dói quando vai tomar água, significa que provavelmente aquela área está inflamada. Então, através das informações, a gente chega até o diagnóstico. Quando a gente não consegue só com essas informações, a gente tem ao nosso lado alguns exames chamados complementares, como um exame de laboratório, exame de sangue, como às vezes aquele examezinho do gelzinho chamado ecografia. Tudo isso para ajudar a gente a chegar naquilo que o paciente tem que poder tratar para ele ficar bem legal de novo. Então o médico não é evidente, né? Que chega lá, olha o paciente, plim, já sei o que ele está sentindo. A gente não tem bola de cristal. Então tá bom. O paciente precisa contar direitinho, por isso que é muito importante, quando eu estiver sentindo alguma coisa, contar para a mamãe, contar para o papai, para que a gente consiga ter todas essas informações e que você fique bem logo. Tia Nana, o Luca Grangeiro Leal, do segundo ano B, fez 2 perguntas excelentes. Eu vou fazer a primeira. Para que serve aquele negocinho que faz luz na testa? É como se fosse uma lanterna. Igual a lanterna, quando a gente vai iluminar, acaba a luz em casa, a gente precisa iluminar. Muitas vezes, quando a gente está ou operando um paciente, ou vai examiná-lo, a gente precisa de luz. Só que as nossas mãos ficam ocupadas, às vezes, com algum outro objeto. Então, aquela luzinha é uma lanterna que ajuda a gente a enxergar um pouquinho mais fundo, sem precisar ocupar a mão com uma lanterninha normal. A outra pergunta dele é por que o hospital tem que ser muito, 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 muito grande? O hospital tem que ser grande por vários motivos. Primeiro, porque a gente tem várias especialidades, ou seja, vários tipos de médicos diferentes atendendo naquele local. Então, cada um precisa ficar no seu lugarzinho, no seu quartinho separado. Segundo, porque existe toda uma estrutura que a gente precisa ter, como os exames de imagem, o laboratório, o local onde o paciente fica de observação, que é aquele que foi para tomar um remédio porque está com dor e fica ali para ver se a dor melhorou. E um outro espaço chamado de enfermaria, que é onde o paciente, quando está um pouquinho mais dodói, ou precisa utilizar o tratamento por um tempo maior, precisa ficar internado. Então, por ter várias especialidades, por ter várias funções, o hospital tem que ser um pouquinho grande mesmo. E a Maria Luísa Soares Januário, do 4º ano C, ela está perguntando qual é a maior dificuldade em ser médico. A maior dificuldade de todas é o tempo que às vezes a gente deixa de estar com a nossa família ou com os nossos amigos para estar ou estudando ou trabalhando. Então, essa é uma dificuldade que a gente precisa ter um apoio muito grande dessas pessoas que amam a gente, para poder dar força para a gente saber que naquele momento a gente está um pouquinho afastado, mas é por um motivo melhor, um motivo muito maior, que é cuidar de outra pessoa. Essa é a maior dificuldade. Bom, tia Nana, agora a gente está nesse período de pandemia e a gente recebeu várias perguntas relacionadas ao coronavírus, tá? Então agora a gente chegou na etapa da nossa entrevista que a gente vai falar sobre esse momento que a gente está vivendo. O Guilherme Souza Campos, do 2º ano D, ele está perguntando como que você está lidando com os pacientes que têm coronavírus. Os pacientes que têm coronavírus, mas que não estão com falta de ar, ou que não estão precisando ficar internados, o ideal é que esses pacientes fiquem em casa, em repouso, e para não passar esse vírus para um número maior de pessoas. Então, quando o paciente marca uma consulta, mas tem sintomas de coronavírus, a gente pede para essa consulta seja adiada, colocada um pouquinho lá para frente, até que o paciente fique 100% bem. Agora, aqueles pacientes que estão internados, o melhor jeito de cuidar desse paciente é tomando todas as medidas de precaução, as medidas de cuidado, como usar máscara, usar luva, usar uma roupa específica para evitar que tenha esse contato com o vírus. E a outra pergunta dele é o que a gente deve fazer assim que a gente descobrir que tem o coronavírus? Vai depender do que você está sentindo. Se você estiver sentindo falta de ar, tosse, febre, aí tem que ir para emergência, porque tem que tomar os remédios lá dentro do hospital. Agora,
Se você não está sentindo nada, tá super legal, o melhor cuidado é ficar em casa, em repouso, se alimentando bem e descansando para que isso passe logo e você fique 100% de novo. Bom, o Gabriel Almeida Reis, do terceiro ano C, ele quer saber como que o coronavírus nasceu. O coronavírus é um vírus antigo, que a gente já sabe que ele está aí há muitos anos. Existem vários tipos de coronavírus, não existe um tipo só. E ele nasceu, na verdade, ele foi descoberto lá na China, um pouquinho longe aqui da gente. E tudo começou a partir de uma infecção nos animais. E através do consumo de humanos por esses animais, a partir do momento que os homens começaram a comer esses animais que estavam doentes, foi que a gente começou toda essa nossa história do coronavírus. Entendi. O Gabriel Lacerda, do segundo ano dele, ele quer saber como que é trabalhar nesse tempo da Covid-19 que a gente está vivendo. É um momento que a gente tem que triplicar a nossa atenção. Então, existe uma preocupação e um cuidado de todo mundo, de todo o governo, toda a parte da saúde. Então, tem sido um trabalho bastante minucioso e com bastante cuidado. Então, a gente já tinha uma precaução do jeito certo de lavar as mãos, do jeito certo de cobrir a boca quando vai tossir, quando vai espirrar. A gente já tinha todo esse cuidado, mas agora a gente triplicou essa atenção e a gente está tentando ensinar a população a fazer isso de uma maneira mais rotineira, que isso esteja presente no dia a dia de todo mundo. Então, tem sido um trabalho importante e tem sido um trabalho de conscientização, de aprendizado para todo mundo. É isso mesmo, viu, meus amiguinhos? É muito importante a gente seguir todos os cuidados que a gente tem aprendido, né? Que é lavar muito bem as mãos, se alimentar muito bem, fazer exercícios físicos para a gente se manter saudável. Bom, o Miguel Fernandes Bueno, do quarto ano A, e a Ana Luísa Cardoso de Araújo, do primeiro ano B, eles estão perguntando se você está com medo do coronavírus e de tudo isso que está acontecendo no mundo. Com medo, não. A gente não tem que ter medo. O que a gente tem que ter é cuidar. Então, o coronavírus, ele vai passar. A gente está trabalhando, né? Então, os cientistas, os pesquisadores, todo mundo está trabalhando muito para que a gente encontre uma solução de sair bem, ou uma vacina, ou um remédio. Mas a gente tem que ter cuidado, mas medo não. Só o cuidado que vai dar tudo certo. O Lucas de Carvalho Murray, do segundo ano A, ele está muito preocupado, viu, tia Nana? Porque ele vai fazer aniversário em novembro. E ele quer saber se ele vai conseguir comemorar o aniversário dele com os amiguinhos dele. E até quando ele vai ter que ficar usando a máscara, porque ele acha que incomoda muito. Lucas, a máscara é um pouquinho chata, mas ela é muito importante. Então, vamos fazer uma forcinha aí para tentar se adaptar um pouquinho melhor a ela, tá? Porque ela realmente é muito importante para proteger você e para proteger os outros que estão ao seu redor. Se você vai poder comemorar mesmo seu aniversário, a tia, infelizmente, não tem como dar essa certeza, dar essa resposta assim, 100%. O nosso trabalho, o trabalho também, né, dos cientistas, dos pesquisadores do governo, é que tudo se resolva o mais breve possível, né? Para que todo mundo consiga sair, consiga passear, consiga comemorar o aniversário com o máximo de segurança possível. Mas não fica triste, a gente ainda tem muita esperança e a gente crê que já já isso se resolve e você vai poder sim comemorar o seu aniversário. Mas para planejar sua festinha, a gente vai precisar esperar só mais um pouquinho. E Lucas, fica tranquilão, cara. Você pode comemorar com as pessoas que estão na sua casa. E se você não conseguir comemorar com seus amiguinhos esse ano que vem você comemora. É tranquilo, viu? Qualquer coisa faz igual, tipo, sei lá, o Gustavo Lima faz uma live do seu aniversário para os seus amiguinhos compartilharem. O que você acha? E todo mundo vai curtir. Pois é. O tio Vitão, inclusive, se você mandar o link, eu vou assistir. Ó, o Eduardo Pedroso Pérez Neto, do segundo ano D,
ele está perguntando como é possível curar os pacientes que têm o coronavírus de uma vez só. Se é possível, né, inclusive. A gente queria muito, Eduardo, que isso fosse possível, mas a gente ainda não tem nada que consiga, nenhum remedinho que conseguisse dar para todo mundo, para que todo mundo ficasse bem de uma vez. O que a gente está tentando fazer é diminuir o número de pessoas que estão ficando doentes. Por isso que está cada um na sua casa, por isso que a gente está com todas essas medidas de controle, de cuidado, de higiene. Mas a gente queria muito. Por enquanto, o que eles estão pesquisando é uma vacina para tentar fazer com que todo mundo ganhe imunidade, que é aquela pessoa que adquira uma certa proteção contra o vírus. Mas, infelizmente, a gente ainda não chegou lá. O Davi Menezes Franco Tolentino, do 2º ano B, ele está perguntando se vocês estão conseguindo fazer algum tratamento contra o coronavírus. O tratamento, Davi, ele é direcionado sempre para aquilo que o paciente está sentindo e para aquilo que o paciente está precisando. Então, não tem uma receita de bolo mostrando que todo mundo receberá o mesmo tipo de tratamento. Então, quando o paciente precisa ir ao hospital, ele vai receber sempre um tratamento individualizado, ou seja, para que ele consiga combater aquilo que ele está sentindo, seja falta de ar, seja tosse, seja febre. Então, cada paciente recebe um tipo específico de tratamento para que ele fique 100% bem. Aí eu esqueci que a Clara Farias de Gonato, do 2º C, ela fez a mesma pergunta que o Davi, tá bom, tia Nana? Só para não esquecer de falar o nome dela. Agora, a Maria Paula Moura Tcherini, do 2º ano B, a Melissa Carvalho Bittencourt, do 3º ano C, e a Júlia Nunes de Souza, do 2º ano A, fizeram a mesma pergunta, tá? Como você faz para não ser contaminada pela doença do coronavírus? O que a gente consegue fazer hoje de proteção são aquelas medidas de cuidado que a gente conversou um pouquinho mais cedo, que é usar máscara, que quando for tossir, espirrar, sempre usar o cotovelo, nunca a mão, porque a nossa mão acaba ficando contaminada. Lavar a mão várias vezes ao dia com água e sabão. E, quando não for possível, né, lavar com água e sabão, utilizar o álcool em gel, porque ele também tem uma eficácia, ele também combate legal o vírus. Então, o que a gente consegue fazer hoje são medidas de prevenção. Mas fora isso, a gente não consegue fazer muito mais coisa diferente. E o mais importante, por enquanto, só sai de casa quem realmente precisa sair de casa. Se não precisa, se não tem que trabalhar, se não tem nada importante para fazer na rua, fica em casa. Estudando, aproveita para estudar com o tio Vitão. Isso mesmo. A Alice Bom Tempo Gomes Santos, do 2º ano A, ela fez uma afirmação. E aí eu queria saber se ela é verdadeira ou não, que eu acho que ela tem essa dúvida, tá? Ela está falando que um dos sintomas da Covid-19 é a conjuntivite. É isso mesmo, tia Nana? A conjuntivite não foi descrita como um dos sintomas do Covid, do coronavírus. Os principais sintomas muito bem já descritos é aqueles mais relacionados com a parte da respiração. Então, falta de ar, cansaço, dificuldade de puxar o ar, febre, tosse, nariz escorrendo, mas a conjuntivite não é comum. A conjuntivite normalmente é uma infecção também viral, mas por um vírus diferente do vírus do coronavírus, do Covid-19. Então, ela não é comum, né, nos pacientes com corona. Porém, por ser uma doença de vírus, ela também se espalha muito facilmente. Então, por isso que várias pessoas dentro da mesma casa podem ter o mesmo sintoma de conjuntivite, mas não quer dizer que esteja com Covid aí junto e misturado. Foi justamente essa a segunda pergunta dela. Se era possível que 4 pessoas da mesma família tenham Covid-19 e manifestem apenas a conjuntivite. Então, mas como é que a conjuntivite por outro vírus seja manifestada em várias pessoas que convivem, seja da mesma família, ou se, por exemplo, você estivesse na escola, as aulas estivessem normais, se você estivesse com conjuntivite, você também não ia poder ir para a escola. Tinha que ficar em casa até melhorar. Senão você ia passar para todos os seus amigos, poderia passar para todos os seus amiguinhos.
Muito legal, tia Nana. Eu tenho certeza que meus amiguinhos adoraram essa entrevista e agora a gente sabe tudo que um médico faz, inclusive nesse momento de coronavírus que a gente está passando aí, né, tia Nana? Olha, o tio Vitão agradece muito a sua presença em nome da Casa de Brinquedos e de todos os alunos e professores, e a gente considera esse bate-papo muito importante. E antes de mais nada, feliz Dia do Trabalho para você, tia Nana. Muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Estou sempre à disposição da Casa de Brinquedos. Estudem, aproveitem aí o coronavírus, não deixem de estudar e precisando, eu estou à disposição. E feliz dia de trabalho para todos os professores. Valeu, tia Nana. Espero te encontrar agora de uma forma menos virtual, né? Combinado, vamos marcar sim. Tchau, tia Nana. Até mais. Tchau, beijo.